Nós estamos falando sobre ego, e o assunto é interessante, importante e extenso. A pior forma para a pessoa lidar com o complexo de inferioridade é buscar de uma forma frenética, ansiosa, a aprovação dos outros. Então, e predomina nessa aprovação a ênfase no sucesso financeiro, no status social, no sucesso profissional. Na maioria dos casos, existem medos encobertos e pensamentos do tipo: eu preciso ser admirado para ser aceito. Não precisa, mas é um pensamento equivocado. Poderíamos chamá-lo também de mais uma crença irracional. Ainda no sentido do contexto de reconhecimento, essas pessoas idealizam a admiração, o poder, a fim de suprir suas carências em relação a si mesmos. Também são bastante dependentes e até mesmo poderia dizer que são reféns daquilo que as outras pessoas pensam e acabam perdendo a sua autovalorização e sua autoestima, porque ficam tão dependentes da opinião dos outros que ela vai se anulando. Ficam mais preocupadas em parecer do que realmente ser ou ter algo. Está sempre atento com a apresentação social. O olhar do outro para elas é muito importante. Um conceito para se livrar dessa necessidade, ou dessa suposta necessidade, é pensar: eu sou quem eu sou e a aprovação dos outros não me é necessária. Você não precisa da licença de ninguém para ser você mesmo. Quando você aceita a si mesmo, você se liberta da obrigação de ser aceito pelos outros. Se eu não me aceito, eu vou ficar muito ansioso para que os outros me aceitem. Mas quando eu me aceito, eu já não preciso tanto da aceitação dos outros. Vamos ver algumas consequências da busca por aprovação. E uma coisa irônica acontece: as pessoas que querem mais aprovação recebem menos, e as que precisam de menos aprovação recebem mais. A vida não é justa, né, pessoal? Ter uma personalidade ligada a esses contextos nem sempre é tão prejudicial. Depende de como isso é vivido, como isso é projetado. Por exemplo, pessoas assim que vivem para agradar os outros podem se tornar boas vendedoras, pessoas sociáveis, atuar no meio artístico, político, que de certa forma necessitam adaptar na conquista do cliente ou cargos de liderança. Elas precisam desse apoio dos outros. Daí essa necessidade de agradar se torna até algo relativamente conveniente. Nós podemos citar vários exemplos: casamentos por aparência, festas que vêm acompanhadas de frustração e tristeza, por considerarem a vida vazia, aquele sentimento que te falta alguma coisa. O desgaste emocional na tentativa de apresentar ser muito mais do que se é ou do que se tem, e faz da pessoa uma prisioneira. Muitas vezes isso vem acompanhado de uma falsa sensação de liberdade, porque toda vez que você estiver sozinho com seus pensamentos, a dúvida, a incerteza, a necessidade de ser compreendido vai aparecer. Pessoas que vivem na busca de aprovação e de reconhecimento sofrem tanto quanto qualquer outro problema psicológico. É uma ânsia, é uma sede que não é nunca solucionada. E quem tem muito ego, podemos dizer que quem muito se acha, um dia se perde. O ego, como eu disse na live passada, é um eu ilusório. O ego não é quem você realmente é. Ele é a sua autoimagem, é a sua máscara social, é o papel que você está desempenhando. A sua máscara social vai prosperar com a aprovação alheia, mas é uma máscara social. Nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Queremos que o fluxo da vida esteja de acordo com os nossos planos e com as nossas aspirações. Mas, sempre tem um mais, né? Esses desejos nos causam sofrimento, porque raramente a existência coopera com eles. Ela não se preocupa, a vida não se preocupa com o que nós queremos. Ela não dá a menor bola para o nosso ego.
Saiba, a natureza não é cruel, ela é apenas implacavelmente indiferente. Então aprenda que não é a vida que tem que seguir você, é você que tem que seguir a vida. Se você pretender diferente, vai dançar. E quanto ao ego, que eu disse que era um eu ilusório, ninguém consegue nos enganar melhor do que nós mesmos. A ilusão específica de que nós possuímos um eu substancial, que seria o centro do universo, que as nossas histórias pessoais são a própria realidade e que as coisas deveriam transcorrer como nós esperamos, é uma ilusão mesmo. Esses fatos são altamente perturbadores, pois revelam que nós somos a causa do nosso próprio pensamento. O nosso próprio pensamento pode ser nosso maior amigo ou nosso pior inimigo, a escolher. Se você administrar bem teu pensamento, as coisas vão mudar bem. Dizia o Nietzsche, o filósofo, que não existem fatos, apenas interpretações. Isso significa o seguinte: acontece alguma coisa, você observa o fato, mas você não, quando você observa o fato, você vê através das lentes mentais, lentes como se você tivesse lentes no teu cérebro, através das lentes mentais, você faz uma interpretação sobre o fato. Mas não é o fato, é só a tua interpretação. Por exemplo, acontece alguma coisa, essa coisa é boa, e outra pessoa vai dizer a mesma coisa, mas essa coisa é má. Não é boa nem má, a coisa é a coisa, cada um julga de forma diferente. Essa identidade ilusória, que nós chamamos de ego, se torna a base para todas as interpretações, ou melhor, para todas mais interpretações. E que de todos os processos de pensamento, todas as intenções, todos os relacionamentos, é a base, é o nosso ego. A realidade do indivíduo passa a ser um reflexo da ilusão original, podemos dizer assim. A Kátia Serpa diz que essa escolha não é tão simples. Kátia, é simples, mas não é fácil. Você tem que estar bem atenta para o que você pensa. Simples é, agora fácil é diferente. O bom disso é que se nós reconhecermos a ilusão como tal, ela vai se dissolvendo, esse ego prepotente, autoimportante, ilusório, vai se dissolvendo. A identificação da ilusão é o seu fim. A sua sobrevivência depende do nosso erro de considerar a realidade. Quando compreendemos quem não somos, a realidade daquilo que somos vai aparecer por si mesma. Bom, se eu acho que eu sou o rei da cocada, que eu sou o melhor psicólogo do mundo, é a ilusão do meu ego. Eu sou o psicólogo que eu sou, não tem como me comparar com ninguém. Se eu deixo de pensar que eu sou o melhor do mundo, a realidade vai aparecer. Eu sou só um psicólogo. Bom ou mal é o julgamento que outras pessoas fazem, mas isso também baseado nas interpretações que elas fazem, não na minha realidade. A Sheila diz: fascinante, obrigado, gratidão pelos ensinamentos. Tá bom, Sheila, de nada. Sobre o nosso ser original ao longo do tempo, foram incorporadas muitas lembranças, impressões, falsas crenças, conceitos errados. São como camadas de uma cebola que vão cobrindo o nosso tranquilo ser, nossa essência. Sem rótulos, vão botando rótulo. Aí você forma esse eu ilusório. A boa notícia é que você não precisa se autodesenvolver para chegar ao seu verdadeiro eu. Só tem que tomar consciência daquilo que é falso e se desfazer dele. Você é você. Acho que foi na live passada eu falei que nós somos como uma cebola. Você vai tirando camadas da cebola, cascas, camadas. No final não tem nada. É isso que nós somos. Um estado de consciência. Esses rótulos, eu sou psicólogo, eu sou formado, eu sou pai, eu sou marido, eu sou isso, eu sou aquilo, são só rótulos, não é minha realidade. Aquilo depende de várias circunstâncias, mas não é realmente aquilo que eu sou. Aquilo a que nós nos acostumamos a nos referir quando dizemos eu, não é quem somos. Entretanto, nós queremos acreditar na percepção
que temos de nós mesmos, queremos acreditar que como eu me vejo é real, substancial e importante. Não é, menos. Você já notou como que as pessoas ficam sem jeito, desconcertadas, quando nós não as reconhecemos? Fala assim, pô, eu não me lembro de você não, desculpa, mas eu não me lembro de você. É porque as pessoas são tão importantes a seus próprios olhos que recebem um baita de um choque quando descobrem que não tem tanta importância para as outras pessoas. Né? A gente fala, pô, eu sou maravilhoso, eu sou isso, eu sou aquilo, e a pessoa não se lembrou de mim, não me reconheceu. Quando uma criança aprende que uma sequência de sons produzidas pelas cordas vocais do seu pai, da sua mãe, é o nome dela, ela começa a fazer com que uma palavra, que na sua mente se torna um pensamento, corresponda a quem ela é. Nessa fase, algumas crianças até se referem a si mesmas na terceira pessoa. Ah, o Luiz é isso, quando criança, né? Luiz é aquilo, Luiz está com fome, Luiz quer dormir, essas coisas. Pouco tempo depois, vão aprender a palavra mágica eu e equipar essa palavra mágica eu ao seu nome, ao nome ao qual já atribuíram o significado de que elas são. Então outros pensamentos aparecem e se fundem com a percepção original do eu. O passo seguinte são os pensamentos. Primeiro você introjetou teu nome, depois você já introjetou o conceito eu. Aí vai acumulando mim, meu, para designar coisas que de alguma forma são partes do seu eu. O brinquedo, então, eu, meu, mim, tudo vira parte do eu. O brinquedo se torna parte do desenvolvimento da percepção da identidade do eu. Dessa maneira, na medida que a criança cresce, o pensamento original do eu vai atraindo outros pensamentos para si mesma e passa a se identificar com vários elementos, como nacionalidade, gênero, raça, profissão, religião, bem materiais, o corpo percebido pelos sentidos, etc. Outras coisas com as quais o eu se identifica são os papéis: mãe, pai, marido, esposa e assim por diante. Opiniões e conhecimentos acumulados também, o gostar e não gostar de alguma coisa, além de fatos que aconteceram no passado, cuja lembrança são pensamentos que posteriormente definem a pessoa, a identidade da pessoa, como isso é minha história. É como ela analisou os acontecimentos. Esses são apenas alguns aspectos dos quais as pessoas extraem as percepções de que elas são. Vamos ver quem é que nós pensamos que somos. O ego, gente, não passa de uma fantasia. Nosso sentido de quem nós somos determina o que percebemos, como as nossas necessidades e aquilo que tem o poder de nos irritar e nos perturbar. Podemos até usar isso como critério para descobrir até que ponto nos conhecemos. O que nos interessa não é nem aquilo que dizemos, nem aquilo que acreditamos, mas aquilo que nossas reações e ações revelam como importante e sério. Portanto, talvez nós queremos nos fazer a seguinte pergunta: o que me irrita, o que me perturba? Se coisas pequenas têm capacidade para nos atormentar, então quem pensamos que nós somos é exatamente isso, pequeno. Se você se incomoda com pequenas coisas, será que você não é uma pequena pessoa? Quais são as coisas pequenas? No final das contas, todas as coisas são pequenas, porque todas elas são efêmeras, transitórias, passageiras. Tudo não tem muita importância, não. Daqui a 100 anos, que importância vai ter o que aconteceu hoje? Nada. Para você, nada. Te garanto. Nem para mim. E a gente se aborrece por causa da coisa, né? Pessoal, cada dia de vida é muito caro. É um dia a menos que a gente tem. Então faça valer a pena o dia de hoje. Vai ficar se aborrecendo com bobagem? Podendo curtir tanta coisa boa, ainda que na pandemia? Você fica se aborrecendo com besteirinhas, que daqui a uma semana, um dia, uma hora já não tem importância? O mundo sempre se assegura, de alguma forma, de impedir que nós nos enganemos por muito tempo sobre aquilo que pensamos que somos.
nos mostrando o que é realmente importante para nós. A maneira como nós reagimos às pessoas e situações, sobretudo quando surge um desafio, é o melhor indício de que até que ponto nós nos conhecemos. Quanto mais limitada, quanto mais estreitamente egóica é a visão que nós temos de nós mesmos, mais nos concentramos nas limitações egóicas, na inconsciência, e reagimos a isso. Os erros das pessoas que percebemos como suas falhas se tornam para nós a identidade delas. Isso significa que vemos apenas o ego dos outros, e assim fortalecemos o ego em nós. Em vez de olharmos através do ego deles, olhamos para o ego deles. E quem é que está observando o ego dos outros? Não é teu ego? Sabe? Então, os outros são os outros. Eles não estão errados, eles só pensam diferente, têm uma perspectiva diferente da sua, só isso. E quem garante que a tua visão é a certa? Por que pensar isso? É uma bobagem enorme. Muitas pessoas sentem seu próprio ego por meio do reflexo nos outros. Quanto mais nós compreendemos que aquilo que nós reagimos aos outros também está em nós, e às vezes só em nós, não no outro, nós imaginamos que o outro tenha tal qualidade ou tal defeito, nós começamos a nos tornar conscientes do nosso próprio ego. Por isso daí o Freud se referia como mecanismo de defesa chamado projeção. Se digo, aquela pessoa é muito vaidosa, eu fico chateado com ela porque ela é vaidosa, babá, babá. Se eu parar para pensar, a vaidade está muito mais em mim do que naquela pessoa que eu estou vendo. Então, nós vemos o ego do outro através do nosso próprio ego. Quando você vê isso, você para de se ver como uma vítima. Nós não somos o ego. Vocês já ouviram a expressão ter um ego inflado? Vamos ver o que é isso. Essa expressão se refere àquelas pessoas pomposas, orgulhosas, presunçosas, que dão demais importância a si mesmo. Elas se autoexaltam. Quem é comandado pelo ego inflado passa a impressão de ser forte, de ter uma boa autoestima. Só que isso não é verdade. Por se sentir inferior, ela acaba criando uma carapaça e impõe pela arrogância uma suposta superioridade. Antigamente, quando eu não sabia dessas coisas, eu ficava irritado com essas pessoas muito presunçosas, muito pomposas. Agora eu olho com uma certa pena. Atrás dessa máscara social que ela usa, eu consigo vislumbrar uma insegurança muito grande. As pessoas que vivem enganadas pelo ego acreditam ser superiores e não veem a realidade. Isso, gente, é um erro de pensamento que tenta fazer uma apresentação de como você gostaria de ser, ao invés de se apresentar como realmente é. É uma máscara social e é um papel que nos afasta cada vez mais daquilo que somos na realidade. Essa máscara social precisa da bajulação, da aprovação dos outros, precisa ter o controle das situações e das pessoas. Quer ter o poder porque, no fundo, sente medo e precisa se mostrar superior para disfarçar seu verdadeiro sentimento de inferioridade. O ego distorce a realidade. Uma pessoa com problema de ego costuma ser desagradável, egoísta, maliciosa, destrutiva e tende a julgar os outros de uma forma negativa. O ego precisa continuamente mostrar uma boa imagem. Para quem? Para a sociedade. Afinal de contas, o ego não é nada humilde. É como uma ilusão, uma fantasia que coloca a pessoa acima dos demais. A opinião que tem sobre si mesmo é distorcida. O verdadeiro eu se afasta e conhecer a si mesmo se torna muito complicado. O ego é como uma personagem que se cria e se afasta da simplicidade. O ego é caracterizado pela complicação, por uma falsa autoestima que precisa se projetar para que ninguém veja a enorme insegurança que se esconde no seu interior. Chega a dar pena ver olhar essas pessoas com ego muito inflado,
a mim me dá pena. Quanto mais forte for a armadura, mais fraca é a pessoa que a usa. Ela precisa de uma armadura forte porque ela se sente fraca. Durante a infância, vá lá que seja, é normal a nossa atitude de se reconhecer como centro do mundo. Tudo bem. Tanto porque o nosso ego ainda está em construção. E também porque o nosso ambiente, as pessoas, o nosso entorno, nos tratam feito um reizinho, né? Ou uma rainhazinha. Nós achamos, então, que o mundo e as coisas são nossas por direito. Quando adultos, ficamos esperando que o Estado, o chefe, o cônjuge, Deus ou o destino nos dê aquilo que nos falta e nós queremos receber isso muito passivamente. Botar o sapatinho na janela e vai receber o presente. E quando nós não ganhamos aquilo que supomos que a vida nos deve, vamos manifestar raiva e tristeza. É isso que vai acontecer. É só observar a fala das crianças pequenas. A mãe é minha, o irmão é meu, a bola é minha, eu quero isso, eu quero aquilo, e assim por diante. As crianças que são muito mimadas tendem a manter na idade adulta essa ideia de exigir do mundo e das pessoas que correspondam aos seus desejos. Só que não vai acontecer desse jeito. Você vai viver uma vida de muita frustração. O ego inflado se coloca em situações de riscos. Por exemplo, abuso de álcool, drogas, abuso de velocidade, sexo sem proteção, negócios ilícitos e por aí vai. Porque acha que nada vai acontecer com ele. E atribui a si aspectos da divindade de ser todo-poderoso e imortal. Se acha super importante. Quando no consultório o telefone toca, eu atendo, em 2 minutos eu já começo a perceber que tem um ego inflado. O Einbinder, assim mesmo, o Einbinder, a pessoa nem me conhece, o Einbinder, quero marcar uma consulta contigo, tal dia, tal hora. Eu digo, não posso esse dia, essa hora, porque tem outro cliente marcado. Não pode cancelar ele e me botar no lugar? Não, não posso. Já começou a terapia por aí, né? Quer cancelar o do outro, porque ele é mais importante, provavelmente ele vai querer que eu estenda tapete vermelho, bote uma banda de música tocando na chegada dele. É mole. A gente já vai vendo isso logo, logo. Ele quer tratamento especial, tratamento VIP. A Sueli pergunta, o eu pode ser falso e verdadeiro? O ego seria o falso? Sim, Sueli. O ego é uma ilusão, é uma personalidade ilusória. É como você se fantasiasse de algum personagem. Tem a Kátia aí que se fantasiava de Mulher Maravilha, Super-Homem, qualquer personagem que você queira se fantasiar. Mas não é a tua face original. É uma farsa. Mas você acredita naquela fantasia que você está usando. Desinflar o ego é extremamente necessário para que a gente possa se situar adequadamente dentro da nossa realidade. Vamos ver alguns comportamentos que denunciam pessoas de ego inflável. Inflado, eu falei inflável, né? Acho que o meu ego tá doidinho hoje. Alguns comportamentos que denunciam pessoas de ego inflado. São donos da verdade. São sempre certos, mesmo estando errados. É difícil admitir o erro, pois eles se acham perfeitos, portanto não erram. Evelyn marca os dois simultaneamente. Tem um nome aí que está abreviado, o sobrenome é Vieira. Está cheio de ego inflado, tá? Ou Vieira, vou te chamar de Vieira assim porque é o nome que eu estou entendendo. É muito ego inflado no mundo cheio de alfinete. Você vê como se estouram a todos os momentos, né? Ficam logo ofendidos, magoados. Como você ousa? E se não falam, pensam, né? É uma audácia discordar de uma pessoa dessa. Oh, meu Deus! Eu vou discordar de você. Como ele não adivinhou o que eu queria? Por que ele fez diferente do que eu acho que devia fazer? Isso é um ego inflado toda a vida. Outra característica, além de dono da verdade, por se darem muita importância, vêm com um descaso quando são tratados como pessoas comuns, gostam de uma deferência,
Quando eu marcava, dizia para o cara que eu não podia desmarcar outro cliente, porque aquele horário já estava ocupado, ele queria uma deferência, um tratamento especial, e eu que descartasse outro cliente, dando-se outro cliente. A preferência deveria ser dele, do ego inflado. É claro que eu não conquistava muito cliente assim, mas tudo bem, não é um mundo perfeito. Essas pessoas são melindrosas. A gente tem que ficar pisando em ovo para não magoá-los. Não fala isso que vai ficar chateado, não fala aquilo que se ficar chateado. Hurtado Gel, não me lembro o nome, Gel. E se a pessoa se acha sempre certa, como tratar? Diz, vai discutir, vai provar que ela está errada ou que você está certa. Se você quer provar que você está certa, é teu ego também. Deixa rolar. Vale a pena essa discussão? Você tem que provar alguma coisa para alguém? Só em uma ou outra situação de trabalho. No resto, não tem que provar muito, não tem que dar satisfação, não tem que dar explicação, não deve. Ela diz que são adultos sem amadurecimento. A Lídia pergunta se o ego é uma consciência invertida. Não, Lídia. O ego é uma falsa imagem que você tem de si mesma. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, você está. Eu sou psicólogo, eu não sou psicólogo, eu estou psicólogo. Um dia deixo de estar. Nem sempre fui também. A Vieira pergunta, será que é o resultado da criação? Pode ser. É bem provável que sim, porque começa a bajular muito a criança, que ela é maior, ela é linda, ela é isso e aquilo. Então ela começa a se achar. Ou, por outro lado, o mau exemplo dos pais, a mãe, ninguém sofre mais do que eu sou a vítima do mundo, papapá. A criança passa a adotar esses padrões de pensamento. Pelo exemplo, não é uma doença genética, é um comportamento aprendido. A boa notícia é que se é aprendido, pode ser desaprendido. Então o jeito é conviver sem se abalar. E se for muito incômodo, você precisa de conviver com essa pessoa? Às vezes precisa. Às vezes é uma pessoa muito próxima, pode ser mãe, irmã, você mora na mesma casa, colega de trabalho. Você vai ter que entubar isso. Às vezes o jeito é conviver. Agora, você pode conviver de uma maneira cordial, mas não levar nada para o pessoal, porque não tem nada a ver contigo, o ego dela. Como lidar com essas pessoas? Pergunta a Michele. Daqui a pouco eu vou explicar, Michele. Outra forma de reconhecer essas pessoas com ego é pela vaidade. Elas têm muita dificuldade de rir de si mesmas. Mas, curiosamente, elas adoram rir dos outros. E devido à sua própria desvalorização, ao expor a falha, a fragilidade das outras pessoas, elas se sentem melhor. Se elas te botam de joelho, elas se sentem mais altas. Outra forma de reconhecê-las. Suas vontades precisam prevalecer, mesmo que tenha que atropelar a vontade dos outros. Aliás, a vontade dos outros não importa a mínima, só a dela. Eu quero a consulta marcada nesse dia, nessa hora, não me importa se outra pessoa marcou, desmarca com ela. Minha resposta é em Binder. E fica por isso mesmo. Essas pessoas também ficam visivelmente satisfeitas quando são bajuladas. Adoram puxa-saco. Alimenta aquela ilusão dela. Elas têm também uma necessidade constante de reconhecimento. Não por insegurança propriamente dita, mas pelo próprio senso de grandiosa e importante que elas se atribuem. A Vieira diz que querem sempre ter vantagem em tudo. Não é vantagem em tudo. Elas querem ser sempre consideradas importantes. Não é exatamente vantagem de tirar proveitos, mas elas querem sempre ser consideradas importantes. Uma pessoa especial. Primeiro ela, em segundo lugar a rainha da Inglaterra, aí vai assim. São pessoas competitivas, têm pavor de pensar que estão em desvantagem e tratam os outros como adversários. São também pessoas opositoras e desafiadoras. Têm muita dificuldade de ouvir, mas adoram falar de si mesmas, sobretudo suas próprias conquistas, reais ou imaginadas. A importância exagerada que ela dá a si mesma causa uma certa cegueira emocional,
fazendo que ela não perceba suas próprias posturas arrogantes e impositivas. Elas se posicionam como autorreferência, e consideram errado tudo que é diferente do que aquilo que elas pensam ou fazem. Como é que pode ser tudo errado só porque é diferente? Eu não sei nem o que é certo e o que é errado. É só uma questão de ponto de vista. Do meu filho Rony é daltônico e eu não sou. Será que nós olhando a mesma árvore vamos ver a mesma cor? Não. E quem está certo, quem está errado? Ninguém. Do jeito que ele vê está certo, do jeito que eu vejo está certo. O que é certo e o que é errado? Eu não sei. Não dá para julgar. A Elizabeth pergunta: tem alguma coisa parecida com pessoas narcisistas? Tem muito, muito, Elizabeth. Muito mesmo. Autoadoração. Receber crítica não é fácil para ninguém. Porém, aquelas pessoas que têm ego inflado não conseguem lidar com nenhum comentário que fira a autoimagem perfeita que elas têm, ou imaginam ter. Só elogios são bem-vindos. Críticas, nem pensar. Toma uma verdadeira aversão a quem faz críticas a ela. Dão um valor extraordinário às coisas materiais. São convencidas de que tudo que possuem é superior. Meu telefone é superior, meu carro é superior, isso é superior. Tudo que ela tem é mais. Dessa forma, elas acreditam que ela tem o melhor carro, a melhor roupa, tudo mais bonito. E essa magnitude não tem nada a ver com o valor financeiro do objeto, mas sim com quem é o dono dele, a pessoa vaidosa, a pessoa com ego, ou a pessoa narcisista. Como que se tudo que ela tem ganhasse um prestígio extra. Aí eu tenho esse telefone, então esse telefone fica valorizado porque é meu. Na concepção dessas pessoas, elas são importantes demais para se colocar ao serviço dos outros. Elas querem mesmo ser servidas. Como rei, jamais servirá de subalterno. Na vida de uma pessoa de ego inflado só tem um lugar, o dele mesmo. Os outros lugares é para a plateia ficar aplaudindo eles. A pessoa com ego inflado também tem dificuldade de aprender com os próprios erros. Para começar, ela não acredita que esteja errada na maioria das vezes. Então não enxerga a si mesma como causadora do problema. Pelo contrário, ela vai procurar outras respostas, pessoas culpadas, quando não acontecer conforme ela esperou. Sempre o outro é culpado, nunca ela. Lembra o Homer Simpson, aquele desenho animado? A culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Ela não aceita nem mesmo críticas construtivas. O ego inflado transforma qualquer crítica em ofensa. Se a pessoa com ego elevado se vê de maneira superior, ela certamente vai ficar muito incomodada com o sucesso dos outros. A Vieira diz: eles devem sofrer muito. Concordo, Vieira. Não dá para se comparar. E você sempre vai encontrar gente mais do que você, mais bonita, mais rica, mais alta, mais isso, mais aquilo. Comparar é um absurdo, é uma autoagressão. Você só fica em paz quando você se aceita como você é. A Cléo diz que ela conhece pessoas assim. Acho que todos nós conhecemos pessoas assim, Cléo. Todos nós, é um grande número. É muita questão de ego, muita questão de ego. E pessoas muito bem posicionadas na vida. Não vou nem vou dar cargos aí, mas tem muita gente assim. E também tem, para um extrazinho aí, ego institucional. Vai falar mal de um ministro do Superior Tribunal, você vai para a cadeia, o ego da instituição. Mas, deixando isso de lado, por não querer entender ou aceitar a realidade, essas pessoas acabam distorcendo-a. Quando um colega mais despreparado, isso na opinião do ego, é escolhido para uma promoção, as probabilidades de você ouvir "por que ele, não eu?" começam a ser inventadas. É mais fácil distorcer a realidade e ser indulgente consigo mesmo do que perguntar o motivo de não ter sido a primeira escolha. Indulgente é bonzinho, passar a mão na cabeça, coitadinho de mim. A Simone diz que narcisistas são perigosos, sofrem e fazem sofrer, precisam de ajuda. Simone, eu vou discordar só do perigoso.
Eles não são assim ameaçadores fisicamente. Não é o comum deles, não. Agora, que eles sofrem, fazem sofrer, é verdade. Conviver com narcisista é complicado. Eu tive uma cliente, ela morava com narcisista. Mas o narcisista desse assim, faixa preta, sabe? Muito, muito narcisista mesmo. Aí ele dizia: este é meu castelo, você é minha rainha. Ele já escancarava mesmo. Ela morava no mesmo edifício que os pais dela moravam. E o apartamento era dela, não era do narcisista, não. Ele não deixava a mulher visitar os pais no próprio prédio. Não, você tem que dar atenção para mim, bababá, bababá. Esse era dos bons. Eu não o conheci pessoalmente, não. Só conheci através da narrativa dela. A Lídia diz: libertar-se do ego não é fácil. Concordo, Lídia. Concordo. É só pensar que você não é nada. Você não é isso, você é mãe porque tem um filho. Você é esposa porque tem um marido. Mas isso são circunstâncias. Você é você, e esse você que você é não é nada. É só uma consciência. O resto são rótulos. O narcisista, o ególatra, é a mesma coisa. Se autoavalia como superior. Não é que essa pessoa não tenha atributos, nem qualidades, nem reconhecimentos. Tem. No entanto, o ego, na sua própria visão, se julga muito melhor em tudo do que as outras pessoas. Se alimenta de elogios, precisa de elogios para se sentir bem. O ego inflado vem acompanhado de uma carência de por elogios. Se você não elogiar, é porque não gosta dessa pessoa ou porque não reconhece seus esforços. Para quem deixa o ego falar mais alto, os elogios são a maneira de medir resultados. O problema é que ao receber elogio, o ego ainda se eleva mais, fica mais inflado. Se vocês me elogiam e eu tenho muito ego, eu vou ficar muito mais inflado. Se vocês não me elogiam, eu vou ficar com o ego bem murchinho. Oh, meu Deus, ninguém reconheceu minha aula como boa. A Kátia pergunta: ele era narcisista, e a pessoa que aceita viver assim, o que é? Bom, ela vai virar um capacho. Vai ter que servir ao senhor. Eu tinha um conhecido meu, ele usava os outros também. Isso é muito bom ter vassalos. Eu achava ótima essa frase. Mas o coitado do vassalo, ele escravizava mesmo. Sabe? Mas eles querem isso, plateia. E a pessoa às vezes tem baixa autoestima e vai viver com quem tem ego inflado. É o casamento perfeito. Neuroses complementares. Um causa sofrimento e outro quer sofrer. Nos negócios, não leve a rejeição para o lado pessoal. Talvez você não seja tão bom quanto seu ego faz pensar que seja. Se alguém me recusa como psicólogo, eu vou ficar arrasado se eu tenho muito ego. Talvez eu não seja tão bom quanto o meu ego quer fazer com que eu acredite que eu seja. Quando uma pessoa tem uma consciência, ela abre mão dessa necessidade de importância. Quando você tem sua própria autoestima, seu amor próprio, você não precisa pedir nem mendigar a atenção das outras pessoas. Você se basta. Eu fiz uma boa live, eu me basto. Agora, se eu não tenho essa consciência, eu vou precisar que vocês digam que eu fiz uma boa live. Eu só me reconheço através dos olhos dos outros. Gilberto pergunta como lidar com essas pessoas. De preferência longe. De preferência longe. Nem sempre é possível ficar longe, Gilberto. Mas você pode criar uma distância emocional. E não levar nada para o pessoal. Sem entender que ela tem um problema que é dela, o narcisismo é dela. Isso não te diminui de forma alguma. Se você se sentir diminuído, é o teu ego se sentindo diminuído. O que ela faz, o que ela fala não tem a ver contigo. Nada é pessoal. Não discuta com ninguém. É muito mais importante a tua paz mental do que o teu ego. Então, fica na tua. É o ego que nos dá ferida e nos machuca. É o ego que faz da pessoa violenta, com raiva, com ciúme, competitiva. É o ego que continuamente dá um sentido miserável da nossa vida.
O nosso ego dispara em relação diretamente proporcional à insegurança que nós sentimos. Quanto mais inseguro eu sou, mais grandiosidade eu tenho que me mostrar. Se eu preciso me mostrar forte, não é porque eu me sinto fraco? E tem gente que tem complexo de inferioridade. Então tem uma baita necessidade de autoafirmação e acha que ter ego inflado é uma qualidade. Sabe, se acha. Eu trabalho em rádio. Gente, em rádio é um desfile de egos fantástico. É um desfile de ego fantástico. O ego depende do que as pessoas dizem sobre você. O ego se sente bem se as pessoas se sentem bem em relação a você. E se elas se sentem mal, o ego se sente mal. Quando você odeia, o seu ego fica satisfeito. O ego só pode existir se você odiar, pois quando você odeia, você se sente superior, se sente separado, uma classe de Deus à parte daquela ralé humana. O ego personaliza tudo para que a gente considere um caso especial, mas ninguém é um caso especial. Tira essa ideia da cabeça. Eu quero deixar uma frase para vocês pensarem, mas a Giovana pergunta qual o lado bom do ego. O ego funcional, aquele que você precisa para viver no mundo. Meu nome é esse, minha identidade é essa, meu CPF é esse, papapá, papapá. É ego funcional, mas não para se achar mais em comparação com ninguém, nem mais nem menos. O meu filho lembra que quinta-feira eu dou uma aula de degustação. E essa aula de degustação é uma aula grátis de um curso que já dura 21 anos, agora online. Quem quiser assistir essa aula, ele vai botar o telefone na tela, já botou o telefone na tela, 21 991 16 1999. Manda um zap para esse telefone, quero participar da aula de degustação. A aula de degustação é quinta-feira, de 5h30 às 7 da noite. A Ana Cláudia pergunta: doutora Embinder, mãe desse menino Henry, de 4 anos, que faleceu, tem o ego inflado? Desconheço, Ana Cláudia, não tenho como falar isso. Não tenho nenhuma base. Nem com essa mulher, só vi ela na reportagem, não dá para definir, não. Seria muito leviano da minha parte. A Hilda pergunta se alguém consegue ficar sem ego. Olha, sem um ego patológico, sim. Agora, zerar o ego, não, Hilda. A Cláudia agradece a explicação. A Kátia fala ego funcional. A aula é pelo Zoom, o Rony lembra. As pessoas agradecem. Meu ego fica inflado. Eu precisava desses agradecimentos, desses elogios. Brincadeirinha, pessoal. Meu ego acho que está relativamente administrado. A Michele diz: quando moramos com pessoas assim, como conviver em paz com elas? Isso é muito complicado. Michele, melhor seria não conviver. E se conviver, não se submeter. Não se submeta a essas pessoas. Não faça isso. Você vai virar escrava. Não se submeta. Aquelas pessoas pomposas, nariz empinado, não se submeta. Parece que até que você deve alguma coisa para essas pessoas. Tão forte, às vezes, vira a nossa submissão. As pessoas estão agradecendo pela live, inflando o meu ego. Vou deixar um pensamento para vocês. Ter razão só serve para confortar um ego frágil. A gente briga para ter razão. O que é ter razão eu não descobri até hoje. Mas conforta quem tem ego frágil. Não, você tem razão. Ah, que bom, eu tenho razão. E daí? Outra dica aí para aproveitar o tempo antes de ser cortado. A reclamação, gente, está a serviço do ego e não da mudança. A Cláudia diz que teve a felicidade de ver alguns amigos que compartilhou a nossa aula. A Branca, um beijo, Branca, dá parabéns pela aula. Obrigado, Branca. E a última dica: se desfaça do seu ego, joga fora o ego. Aí ninguém consegue te ofender. Um beijo para vocês todos, obrigado pela presença, pela participação. Se cuidem e fiquem todos na paz. Tchau, pessoal.